Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos terminar de ler o livro de Neemias. Iremos ler do capítulo 11 até o capítulo 13, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Como sempre, primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia onde nós podemos estar aqui, escutando a tua voz, aprendendo com a tua palavra. Fala conosco, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, que o nosso coração possa ser uma terra boa, onde a tua palavra é lançada e frutificada para a tua glória. Que nós venhamos dar frutos, frutos que reflitam o Senhor, frutos que te glorifiquem, Pai. Fala conosco, precisamos te ouvir. Amém. Capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Maaseias, filho de Baruque, neto de Rosé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, neto de Joede, bisneto de Pedaias. Pedaias era filho de Colaias, neto de Maaseias, bisneto de Tiel, tetraneto de Jessaias, os seguidores de Salu. Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Hassenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Ilquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Jeroão, neto de Pelaias, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Messilemote, tetraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaias, filho de Assub, neto de Asricão, bisneto de Assabias, tetraneto de Buni. Sebatai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo no templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galael, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa. Estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assabias, bisneto de Matanias, tretaneto de Mica. Uzia era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaias, filho de Messesabel, descendente de Zerá, filho de Judá,
representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibo e seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em En-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Micmas, Aiá, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Hadide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, em Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaias. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliacibe. Eliacibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Zeraias, Meraías, da família de Jeremias, Hananias, da família de Esdras, Messulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Reucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Ginetou, Messulão, da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaias, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaias, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Uquias, Razabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliacibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o reinado de Dário Persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliacibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Assabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graça. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros. Vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos, ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças.
Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Hossaias e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaia, bisneto de Matanias, que era filho de Micaias, neto de Zacur, bisneto de Asaf e seus colegas, Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga, sobre a Porta de Efraim, a Porta de Sana, a Porta do Peixe, a Torre de Hananel e a Torre do Sem, indo até as Portas das Ovelhas, junto à Porta da Guarda paramos. Os dois coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhando da metade dos oficiais e dos sacerdotes, Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias, Hananias, com suas trombetas, além de Maaseias, Semaias, Eliasar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido do povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo viu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliacibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso.
Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaias como encarregados dos depósitos e fiz Ramã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uva no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes, vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa do casamento com esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do santuário, do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra, sou grata por tudo que nós aprendemos através do livro de Neemias. E minha oração nesse momento é para que nós não venhamos apenas começar bem, mas terminar bem.
que nós não venhamos passar apenas essas horas na Tua presença, mas todos os dias das nossas vidas, te adorando, tempo e fora de tempo, Deus. Que o Senhor tenha a nossa devoção, que o Senhor tenha a nossa entrega todos os dias das nossas vidas. Que nós não venhamos esquecer dessa palavra que transforma, que nós não venhamos esquecer quem o Senhor é, que nós possamos ser filhos leais até o fim das nossas vidas. Nos ajude, nos cubra com Tua graça e com Tua misericórdia, porque nós precisamos de Ti. Obrigada por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, não tem pra meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!